Se tem uma coisa que pode te deixar efetivamente rico com ações, essa coisa é a convexidade. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Se você gosta de conteúdo sobre investimento, independência financeira, sem muita enrolação, sem aquele papinho de manada, aproveita para se inscrever aí no canal que eu trago vídeos novos todas as semanas. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre convexidade, que eu considero uma das coisas mais importantes na carreira do investidor de longo prazo. Aliás, ela é uma das coisas que consegue realmente te deixar rico, mesmo você sendo um investidor amador, mesmo você não sendo um investidor tão bom assim. E eu queria começar mostrando essa figura aqui, que diz o seguinte: se 1% do seu patrimônio lá em 1997 fosse Amazon, hoje você estaria rico. Por outro lado, se 1% do seu patrimônio fosse Enron, isso não faria a menor diferença. Para quem não sabe, a Enron foi uma empresa que faliu. Ela quebrou, virou pó, e aí você teria perdido esse 1% do seu patrimônio, que não faria a menor diferença, né? Porque a Amazon se multiplicou demais. E eu fui dar uma olhadinha, fui fazer as contas e tal. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: se você tivesse lá em 1997 um patrimônio de 100 mil, um portfólio de 100 mil, e 1% fosse Amazon, ou seja, só 1.000 fosse Amazon, hoje você estaria perto aí dos 3 milhões só com a Amazon, entendeu? Você tinha 100 mil, os 100 mil viraram 3 milhões só com a valorização desse 1% aí. Fora o resto, que pode ter ganhado, pode ter perdido, mas se todo o resto da sua carteira falisse, só a Amazon ia te trazer para perto aí de 3 milhões. E se no meio lá tivesse uma empresa que faliu, não faria a menor diferença. E isso resume bem o que é o fenômeno da convexidade. O que é isso? Quando a gente compra uma ação, a nossa perda é limitada, né? Você tem lá um percentual, principalmente se você tem um percentual baixinho do seu patrimônio em cada ativo. Então você tem lá 1%, 2%, 3% em uma ação, o que você pode perder? Só aquilo ali, 1%, 2%, 3%. Mas o que você pode ganhar? Muito mais que isso, né? E quando você leva isso aí para o longo prazo, as cifras ficam gigantescas, assustadoras, assim como esse exemplo aqui da Amazon, né? Que $1.000 viraram 3 milhões. É engraçado que a gente percebe isso quando a gente olha a carteira de alguns bilionários, né? Você olha, por exemplo, a carteira do Warren Buffett, algumas empresas, no meio de um monte que ele tem, deixaram ele bilionário, né? Poucas empresas foram responsáveis por um retorno muito grande. E isso a gente vê também na nossa carteira. Se você tem alguns anos já de bolsa, você já enxerga isso daí acontecendo na sua carteira, e isso é o fenômeno da convexidade. Com isso, acho que você já entendeu o que é a convexidade e agora é só aproveitar os efeitos dela. Agora, será que é fácil esse negócio? Bom, infelizmente não é, né? Senão estava todo mundo rico. E o que a gente vê aí é um monte de gente que já passou pela bolsa e não ficou rico, né? Seja ontem, seja 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás, você conhece pessoas que já operaram na bolsa e não estão ricas, né? Então por quê? Por que a convexidade não funcionou para elas? Aliás, o que a gente pode aprender, né? Como é que a gente pode capturar essa convexidade dentro da nossa carteira? Eu enxergo duas lições que a gente tem que aprender se a gente quiser participar disso aí. A primeira é aguentar. Eu sempre falo aqui da importância de nunca vender, nunca abrir mão dos ativos e tal. E uma das grandes razões é por causa da convexidade. A Amazon, que é o exemplo aqui do vídeo, ela teve momentos de muita dificuldade, né? De queda no preço das ações, de dificuldade mesmo de ter prejuízo. O pessoal duvidava da Amazon porque a Amazon era só mais um intermediário e a internet ia acabar com os intermediários, ia ter um contato direto entre o consumidor final e o produtor, que a internet ia revolucionar tudo. Enfim, e todos os analistas duvidavam da Amazon, né? Eu, se tivesse lá atrás, também não seria diferente, você também não seria diferente, porque era o que dava para enxergar ali na hora. No final, a empresa se superou e virou um monstro que é hoje, né? Mesma coisa na Enron, que foi uma empresa que realmente faliu, passou por esse momento aí de dúvida, do pessoal tá duvidando dela, achar que ela ia quebrar e tal, só que nesse caso ela quebrou. Qual a diferença entre o caso da Enron e da Amazon? Antes da Enron quebrar e da Amazon explodir, muito pouca diferença, é muito parecido. Eu e você não conseguiríamos diferenciá-las, porque as notícias eram catastróficas para as duas, era tudo muito ruim. Então qual é que é a grande sacada aqui? O cara que vendeu a Enron porque achou que ela ia quebrar, é o mesmo cara que depois vendeu a Amazon porque achou que ela ia quebrar. Porque não tem outro jeito, né? Ninguém é bom. Hoje a gente olha para trás e fala, mas a Amazon é um fenômeno, não sei o quê. É um fenômeno hoje. E 20 anos atrás? A gente nunca tinha ouvido falar desse negócio, era uma coisa diferente, era um mundo que estava começando a ter competição, era uma loucura. Todo mundo duvidava da Amazon, assim como todo mundo duvidava da Enron em um certo momento e ela realmente quebrou. Então, o cara que não segurou a Enron e não faliu com ela, também não segurou a Amazon e não está rico hoje. E trazendo aqui para a nossa realidade, a gente tem exemplos de empresas que pioraram, como a Cielo, por exemplo, que foi derrubada, caiu lá para baixo, né? Teve um monte de problema. Não é só a cotação, ela realmente teve muitos problemas e tal.
E aí a pessoa pode decidir sair dela. E a gente não sabe se a Cielo não vai ser uma empresa que vai bombar daqui para frente. Eu não estou falando que vai, eu não estou tentando prever o futuro. Mas a questão é o seguinte, se o cara não aguentou segurar a Cielo, o cara não vai aguentar segurar uma Raia Drogasil, por exemplo, que uns anos atrás passou por um momento difícil também. Margens apertadas, mercado ruim, caiu um pouquinho de faturamento e tal. E aí o pessoal também teria largado. Então quem não consegue segurar uma Cielo, quem não consegue segurar uma Enron, uma Home Depot, que já passou por momentos dificílimos também e hoje bombou, né? Quem não consegue segurar essa turma não vai conseguir segurar uma Raia Drogasil, uma VEG, nunca vai enriquecer com ações. O investidor amador precisa esquecer da opção de vender. Não pode ter essa opção, porque ele sempre vai fazer besteira. Se abrir a porta do Zé Vendinha, já era. O cara vai começar a achar que entende, que faz bons negócios, que pulou fora no momento certo. E algumas vezes ele vai pular fora. Que nem o cara pulou fora de Enron no momento certo, antes da empresa quebrar. Pô, parabéns, poupou 1% do seu patrimônio. Aí depois ele pulou fora da Amazon. Aí, parabéns, ele perdeu milhões de reais ou milhões de dólares, né, porque ele saiu. Só que isso ele não enxergou. Porque ele saiu e ficou de fora e parou de acompanhar o papel e tal. Então essa é uma perda confortável, porque o cara nem fica sabendo que depois que ele saiu a empresa bombou, e ele nem fala, ah não, isso aí foi faz tempo, nem me lembro e tal. É diferente do cara estar abraçado numa empresa e ir até o zero com ela. Mas eu acredito que a gente não consegue diferenciar uma empresa que está caminhando para o buraco e uma empresa que está passando por maus momentos. Até porque a Amazon passou por maus momentos de verdade, ela passou por dificuldade e tal. Justificaria completamente você sair dela porque ela perdeu os fundamentos. Ah, perdeu os fundamentos, estou fora. O grande problema é o seguinte, depois ela deu a volta por cima e bombou, virou um negócio, uma máquina de fazer dinheiro. Aconteceu a mesma coisa com a Home Depot, aconteceu a mesma coisa com a Microsoft, ficou lá uns 13 anos de lado, aconteceu a mesma coisa com a Apple, várias empresas passaram por esse mesmo paradigma. Agora, o Sardinha, que acertou o momento de sair de Enron e saiu de Microsoft, será que ele está ganhando ou será que ele está perdendo? Então, para aproveitar a convexidade, o primeiro grande ensinamento é não vender. E o segundo é só uma continuação desse, que é não rebalancear a carteira com venda. O que eu vejo muito na internet, a gente falando assim, ah não, aqui subiu demais, você poda para colocar nas outras, né? É aquela história, a pessoa ela determina os percentuais que ela quer ter em cada ativo, que é uma coisa excelente, uma coisa ótima, todo mundo tem que fazer. E aí, em vez de ela só usar o dinheiro novo para ir regando aquelas que ainda não explodiram, o que ela faz? Ela corta as que estão crescendo e distribui nas outras. O que acontece daí? Esse cara que fez isso não viu os 1.000 da Amazon virar 3 milhões. Os 1.000 da Amazon viraram, sei lá, 5 mil. Porque cada vez que subia, né, uma vez por ano, uma vez por mês, sei lá, o cara ia lá, podava e distribuía nas outras. Mantinha a carteira dele equilibradinha, né? Ficava muito bonitinha, só que o cara não ficou rico, porque ele nunca viu o juro composto trabalhar. O juro composto, para ele trabalhar, ele precisa de muitos anos parado. Se você gira o seu patrimônio, fica trocando de ativo, e o rebalancear a carteira é uma forma de girar o patrimônio, de ficar comprando e vendendo para satisfazer a nossa necessidade, né, de mexer com dinheiro. Se você faz isso, você nunca vai enxergar os retornos absurdos que a bolsa pode dar. E eu estou dando exemplo da Amazon, mas a gente tem exemplos aqui, Itaú, VEG. Pega uma CSN, por exemplo, deu um retorno absurdo para o acionista nos últimos, sei lá, 20, 30 anos. Só que ela passou por momentos muito difíceis, né? O mesmo cara que saiu da Cielo, saiu da Vale no momento ruim, saiu da CSN, saiu da Gerdau, enfim, saiu do Itaú, saiu de todas as empresas. Porque o cara é esperto, o cara sabe, a empresa piorou, perdeu o fundamento, vou sair fora. Vamos caminhando então para a conclusão, que o vídeo já está ficando muito longo. É o seguinte, a convexidade é a grande responsável pelo retorno do longo prazo, né, de quem investe em ações. Os grandes bilionários ficaram bilionários com a bolsa por causa da convexidade. Observe a carteira do Warren Buffett, tira um tempo, estuda a carteira do Warren Buffett, estuda a carteira dos grandes grandes gurus, grandes bilionários que já passaram pelo percurso todo e você vai ver, você vai identificar um padrão. Poucas empresas deram muito retorno e a maioria foi medíocre. Além disso, para a gente aproveitar a convexidade, a gente precisa entender que a gente não pode vender, a gente não consegue vender, a gente sempre vai vender errado, a gente nunca vai conseguir pegar uma Amazon se a gente sair da Enron, a gente nunca vai conseguir pegar uma VEG se a gente sair da Cielo, esse é um fato. E o outro é que não devemos vender para rebalancear. Quando a gente faz isso, e aliás eu tenho um vídeo específico só sobre esse assunto, quem quiser vai lá dar uma olhadinha. Quando a gente faz isso, a gente está cortando o nosso juro composto e ele nunca vai aparecer. E é exatamente isso que eu quero perguntar para você hoje. Já existe na sua carteira aquele ativo que despontou dos outros, ou aqueles ativos, né, que subiu demais e você já nem compra mais porque ele nunca está para trás, né, então a sua planilha nunca manda comprar eles, enfim. Já tem esses campeões na sua carteira? Bom, na minha tem. Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários.
No mais, queria agradecer o pessoal que chegou até o final do vídeo, o pessoal lá do grupo do WhatsApp, que é de onde eu tiro essas ideias. O grupo é aberto, quem quiser pode entrar. E a gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!